Um único mecânico ensinou uma criança a consertar sua bicicleta, sem saber que sua mãe, a CEO, estava assistindo o tempo todo. Com licença, senhor. Minha bicicleta está quebrada. Não sei como voltar para casa. A voz era pequena e trêmula. Jake levantou-se depois de trancar a porta da garagem, as mãos ainda sujas da última tarefa. A chuva caía em lençóis constantes, e a rua estava quase deserta, exceto pela garotinha parada à sua frente. Ela não parecia ter mais de 8 anos. Seus cabelos loiros estavam molhados e grudados em suas bochechas. Um moletom rosa abraçava seu corpo esguio, as mangas úmidas e sujas. Uma bicicleta velha estava ao seu lado, com a roda dianteira visivelmente torta. Uma alça de sua mochila estava rasgada e arrastava no pavimento molhado. Jake estreitou os olhos. Perdida, garota? Ela assentiu. Acho que errei o caminho. Então minha bicicleta parou de funcionar. Tentei consertar, mas ela levantou as mãos, sujas de lama, tremendo. Jake suspirou. Era tarde. A chuva estava mais forte. Então, uma buzina estridente, um caminhão disparou em direção ao cruzamento. A garota deu um passo à frente instintivamente. Sem pensar, Jake se jogou, agarrou-a pelo braço e a puxou para fora da rua. Jesus, garota, ele murmurou. Está tentando se matar? Ela olhou para cima, assustada. Eu não vi. Jake exalou. Tudo bem, traga a bicicleta. Vamos ver o que temos. Eles a levaram para a garagem. A velha luz do teto zumbiu. Jake ajoelhou-se ao lado da bicicleta, inspecionando a roda torta, a corrente solta, o cabo de freio desfiado. Você anda muito nisso? Ela assentiu. Desde que nos mudamos para cá, minha mãe trabalha muito. Eu ando depois da escola. Jake ergueu uma sobrancelha. Vocês acabaram de se mudar na semana passada. Seus ombros tremeram ligeiramente. Jake percebeu que ela estava tentando não tremer. Tire sua mochila. Sente-se ali, ele disse, apontando para um caixote. Ela obedeceu. Jake começou a trabalhar. Consertar coisas, especialmente em silêncio, era algo que ele entendia. Ele trabalhava rápido, metodicamente, evitando contato visual. 20 minutos depois, a bicicleta estava funcionando. Não perfeita, mas o suficiente para levá-la para casa. Pronto, ele disse, endireitando-se. A garota estava observando, não mais assustada, mas curiosa. Você já consertou alguma coisa? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Ele fez uma pausa, então se agachou novamente. Venha cá. Ela ficou ao lado dele. Está vendo isso? Ele apontou para a corrente. Ela se soltou. Isso acontece, mas é consertável. Ele gentilmente guiou os pequenos dedos dela até a alavanca de câmbio, depois o cabo de freio, mostrando como tudo se conectava. Se você souber como cuidar, ela não vai te decepcionar, ele disse suavemente. Sério? Ela perguntou. Máquinas não são mágica, ele disse. Mas elas ouvem se você ouvir primeiro. Ela sorriu pela primeira vez. Meu nome é Lily. Ele assentiu. Jake. Do outro lado da rua, estacionado sob o brilho fraco de um poste de rua, um SUV preto estava parado. Atrás do volante, uma mulher observava. Os dedos de Rebecca apertavam o volante com força. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque baixo. Seus olhos não piscavam enquanto ela observava Jake ajoelhado ao lado de sua filha. Ela havia seguido Lily por precaução. Desde que se mudaram, sua filha implorava por mais independência, e ela havia concordado cautelosamente. Mas agora, observando este homem com as mãos manchadas de graxa ensinar gentilmente sua filha a consertar uma corrente, algo dentro de Rebecca mudou. Ela não saiu, mas também não foi embora. A garagem cheirava a óleo, borracha velha e um leve traço de lavanda de um ambientador há muito esquecido. Jake sentou-se sozinho em um banco surrado ao lado da bancada, a única luz vindo de uma lâmpada cintilante acima de sua cabeça. As paredes estavam forradas com ferramentas, algumas enferrujadas, algumas bem usadas, outras mal tocadas. No canto mais distante, encostada na parede de tijolos, havia uma fotografia de uma mulher com olhos quentes e gentis e cabelos ruivos, sorrindo ao lado de um lago, sua mão repousando suavemente em sua barriga arredondada. Acima da foto, pendurada uma pequena placa de madeira, a luz de Emma.
Jake a encarava mais noites do que admitia, até para si mesmo. Ele esfregou as mãos, ainda escurecidas com graxa. A garagem estava silenciosa agora, mas ecos de antes ainda pairavam. A voz dela, suas perguntas, a maneira como ela o observara trabalhar como se significasse algo. Fazia muito tempo que Jake não deixava ninguém entrar em seu espaço, e mais tempo ainda desde que uma criança o lembrará de alguém que ele amara e perderá. Lily deixará a bicicleta para trás. O freio dianteiro ainda precisava de mais tempo, e Jake, cauteloso por hábito, insistiu que ela fosse para casa a pé e a pegasse no dia seguinte. Ela assentiu com relutância. Mas não conserte sem mim, ela disse. Eu quero aprender. Ele a observara desaparecer na chuva fina, pequena figura envolta em um moletom rosa, sapatos esmagando a cada passo. Agora a bicicleta estava no canto, ligeiramente úmida, mas em pé, encostada em seu descanso como se estivesse esperando. Jake abriu a gaveta inferior de sua bancada. Dentro havia uma coleção de objetos aleatórios. Fitas velhas, refletores rachados, sinos minúsculos. Ele os removeu e gentilmente puxou algo embrulhado em papel de seda. Uma pequena mochila roxa. Ele a segurou por um momento, passando a mão sobre o tecido. Era exatamente o tom que Emma usará no dia do casamento deles, lavanda, sua cor favorita. Eles se casaram no quintal sob nuvens que ameaçavam chuva, o mesmo tipo que pairava hoje. Ele havia guardado a mochila por anos. Não conseguia se desfazer dela. Não conseguia usá-la até agora. Jake respirou fundo e encheu a mochila uma mini bomba de pneu, um conjunto de chaves Allen, uma lanterna em forma de tartaruga e uma barra de granola. Então ele pegou um bloco de notas, arrancou uma página e rabiscou uma mensagem com sua letra grossa e irregular. Não desista, pequena. Você é mais corajosa do que sabe, mais forte do que sente, melhor do que pensa. Ele dobrou a nota, enfiou-a dentro e fechou o zíper da mochila. Então ele se levantou, atravessou a sala e colocou a mochila gentilmente no assento da bicicleta de Lily. Ele não sabia se ela entenderia. Talvez ela não dissesse nada, mas parecia certo. Apenas algumas ruas dali, dentro de uma casa geminada revestida de pedra polida e móveis modernos, Rebecca estava descalça em seu escritório em casa, os olhos fixos em uma tela granulada em preto e branco. Ela usava uma blusa sob medida, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Seus saltos estavam descartados ao lado da mesa. O suave zumbido de seu feed de segurança preenchia o espaço. A câmera que ela havia instalado 2 dias antes era discreta, posicionada alta o suficiente no prédio oposto para capturar a porta da garagem de Jake. Não para espionar. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Lily implora por liberdade, súplica para não ser seguida como um bebê. Rebecca cedera com uma condição vigilância discreta, distância. Mas agora, assistindo à filmagem, ela não tinha certeza do que estava tentando proteger Lily. Ela observou Jake ajoelhado ao lado da bicicleta, desapareceu brevemente dentro da garagem, e depois retornou com algo nas mãos. A mochila. Rebecca inclinou-se ligeiramente enquanto ele a colocava no assento com a delicadeza de alguém manuseando algo precioso. Ah! Então ele sentou-se ao lado da bicicleta, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão como se estivesse esperando por fantasmas falarem. Sua mão encontrou o colar, um pingente de prata com uma gravação simples. Para sempre conosco, Daniel, seu marido. Perdido por um AVC súbito há 3 anos. Sem aviso, sem chance de dizer adeus. Desde então, Rebecca carregava o peso de ambos os papéis, mãe e protetora, empresária e coração partido. Lily havia mudado depois que Daniel morreu. Ela se retraiu, falava menos, ria ainda menos. Mas hoje ela havia chegado em casa ofegante de excitação. Mãe, eu consertei uma corrente de bicicleta hoje. Bem, quase. Jake ajudou. Ele disse que bicicletas podem falar se você souber ouvir direito. Rebecca sorriu, fez algumas perguntas, mas seu peito doía o tempo todo. Agora, observando Jake pela câmera, sua voz quebrou o silêncio. Quem é você? E por que você é tão gentil com minha filha? Nenhuma resposta veio, apenas o zumbido do feed e o suave tic-tac do relógio na parede. Lá fora, a chuva sussurrava contra as janelas. Dentro da garagem, a mochila roxa esperava no assento de uma bicicleta pequena e ligeiramente amassada. Prova silenciosa de que às vezes a bondade fala mais alto no silêncio.
Na manhã seguinte, o céu clareou e uma brisa suave agitou as árvores. Jake estava ajustando a corrente de uma scooter quando ouviu passos na brita. Ele olhou para cima. Lily havia retornado. Ela se movia com uma excitação tranquila. Moletom com zíper até o queixo. Seus olhos pousaram na mochila roxa sentada no assento de sua bicicleta. Ela se aproximou lentamente, passando os dedos sobre o tecido, então abriu o zíper. Dentro havia ferramentas, uma lanterna em forma de tartaruga, uma barra de granola e uma nota dobrada. Ela leu em silêncio. Jake saiu da garagem, limpando as mãos. Você veio cedo. Lily se virou, segurando a mochila. Você deixou isso para mim? Jake deu de ombros. Parecia que você precisava. O rosto dela se iluminou. Obrigada. A nota me fez sentir que posso fazer coisas difíceis. Ele assentiu. Você pode. Ela sorriu. Posso ficar um pouco antes da escola? Jake gesticulou para um caixote. Mesmas regras. Quebre. Você me deve. Lily riu e sentou-se. Do outro lado da rua, Rebecca observava de seu SUV. Ela não planejara ficar muito tempo, mas agora não conseguia desviar o olhar. Sua filha foi direto para a garagem, completamente à vontade. Ela observou Jake entregar uma chave de fenda a Lily. Eles se inclinaram sobre um quadro antigo, um par de mãos gastas, o outro curioso. Tornou-se sua rotina. Todo sábado, Lily voltava. Às vezes de jeans, às vezes de vestidos manchados de graxa. Jake sempre agia com rispidez, mas em poucos minutos, ele estava ensinando-a a alinhar as pastilhas de freio ou a ouvir uma corrente solta. Um dia, Jake bateu em um quadro de bicicleta. Ouça esse barulho. Lily se inclinou. O que significa? Seu câmbio está cansado. Máquinas falam se você ouvir. Como as pessoas? Ela perguntou. Jake assentiu. Exatamente. Lily inclinou a cabeça. Então, se eu chorar e disser que estou bem, é como se minha corrente estivesse chacoalhando. Jake riu. Você é mais esperta que a maioria dos adultos. Rebecca sorriu através de um borrão de lágrimas. Com o passar das semanas, Jake falou menos, mas se conectou mais. Ele deixou Lily cometer erros, e quando ela consertou seu primeiro pneu furado, ele não disse muito, apenas assentiu. Mas seus olhos brilhavam de orgulho. Então, em um sábado, Lily perguntou: você já teve uma filha? Jake congelou. Ele não respondeu. Pegou uma chave de fenda, a largou, então disse: chega por hoje. Me desculpe, Lily sussurrou. Ele conseguiu sorrir. Algumas perguntas não precisam de respostas. Naquela noite, Jake sentou-se sozinho na garagem. Ele alcançou debaixo da bancada e puxou um velho toca-fitas. Ele apertou play. Uma voz preencheu o ar, calorosa e provocadora. Jake, se você ensinar nossa filha a andar de moto de terra antes que ela aprenda a andar, nunca vou te perdoar. Ele fechou os olhos. Ela será sua pequena graxeira, a voz continuou. Assim como o pai. Jake sentou-se em silêncio, cercado por memórias. Lá fora, o luar brilhava através da janela. Dentro, um homem que perderá tudo sentou-se em silêncio, perguntando-se se uma segunda chance acabará de rolar em sua vida em duas rodas tortas, carregando um sorriso torto e a faísca de algo que ele pensou que nunca mais sentiria. Rebecca olhou para a garagem de seu carro, seus dedos enrolados no volante como se isso pudesse ancorá-la em sua indecisão. As janelas estavam fechadas, o motor desligado, mas sua mente girava em círculos. Todo sábado agora, pontualmente, Lily ia para a mesma velha garagem na esquina. Ela voltava coberta de graxa, as bochechas coradas de alegria, suas palavras transbordando com histórias sobre Jake, como ele fazia as bicicletas falarem, como ele a ensinava a ouvir com as mãos. Rebecca observou tudo de longe, e a cada semana sua resolução enfraquecia. Era responsável deixar sua filha se aproximar de um estranho, um homem que, por sua própria confissão, morava sozinho e mal falava, a menos que necessário. Ou era pior, interromper algo que claramente iluminava o espírito de sua filha. A voz de Daniel ecoou em sua mente. Calorosa, brincalhona, firme. Lily não precisa de um homem com um escritório de canto, Rebecca. Ela precisa de alguém que possa olhá-la nos olhos e realmente ouvi-la. A mão de Rebecca foi para seu colar, a corrente de prata quente contra sua pele. Ela fechou os olhos,
lembrandose do quarto de hospital, a mão de Daniel na dela, o sorriso dele que nunca vacilava, mesmo quando sua voz enfraquecia. Ela vai ficar bem, ele sussurrara. Apenas certifique-se de que alguém a ensine a ser corajosa. E agora ela estava sendo corajosa por causa de um homem que vivia entre ferramentas e memórias. Ela abriu a porta do carro e saiu. O sino acima da porta da garagem tocou suavemente enquanto Rebecca a abria. A luz lá dentro era quente, abafada pelo sol do início da tarde. Jake estava curvado sobre uma pequena bicicleta vermelha, ajustando o selim com precisão prática. Ele levantou a cabeça e piscou quando a viu. Você é a mãe da Lily? Ele disse. Não uma pergunta, apenas um fato. Rebecca sentiu, seus saltos tilintando levemente no concreto enquanto ela entrava. Ela ainda estava com suas roupas de trabalho, uma blusa creme enfiada em calças sociais azul marinho, uma bolsa de laptop pendurada em um ombro. Ela parecia completamente deslocada entre trapos manchados de graxa e correntes penduradas. Sou Rebecca, ela disse, oferecendo a mão. Jake limpou a sua em um pano antes de apertar a dela. Seu aperto foi firme, breve. Jake. Eles ficaram em silêncio constrangedor por um momento. Não quis incomodar, ela disse finalmente, sua voz medida. Eu tenho observado do meu carro há semanas. Imaginei, Jake disse. O SUV preto. Os lábios de Rebecca se curvaram em um sorriso fraco e envergonhado. Acho que queria saber que tipo de homem minha filha estava passando o tempo, ela admitiu. Mas agora que estou aqui, percebo que não sei realmente o que perguntar. Jake assentiu lentamente. Você quer saber por que ela continua voltando? O olhar de Rebecca percorreu a sala. Estava bagunçada, mas limpa, pessoal, mas não desorganizada. Seus olhos se fixaram na fotografia na parede. Jake e uma mulher de cabelos ruivos, ambos radiantes, as mãos dela acariciando uma barriga arredondada. Ela se aproximou instintivamente. Sua esposa. A voz de Jake estava baixa. Emma. Ela morreu há 5 anos. Acidente de carro. Ela estava grávida. O peito de Rebecca apertou. Ela se virou para ele. Sinto muito. Ele encolheu os ombros, não com rudeza. Foi há muito tempo, mas alguns dias parecem ontem. Ela sentiu lentamente, então disse suavemente. Não sei por que minha filha é tão atraída por você. Jake encontrou seus olhos. Não sei por que sua filha me faz lembrar de alguém que eu amava mais do que tudo neste mundo. O ar entre eles mudou, menos cauteloso agora, mais real. Rebecca olhou de volta para a foto, depois para a caixa de ferramentas onde as pequenas mãos de Lily haviam trabalhado ao lado das suas. Seus olhos finalmente retornaram aos dele, e pela primeira vez, ela viu não apenas um homem que consertava bicicletas, mas alguém que uma vez perderá tudo e ainda escolhia ser gentil. Não acho que preciso me preocupar, ela disse quase para si mesma. Jake ofereceu o mais fraco dos sorrisos. Ninguém está mais seguro do que quando está aprendendo. Rebecca olhou ao redor mais uma vez, então fez um pequeno e respeitoso aceno. Obrigada, Jake, por tudo que você está fazendo por ela, quer queira ou não. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. O sol havia saído depois de 2 dias de chuva, e as crianças do bairro espalhavam-se pelas calçadas e estacionamentos vazios com bicicletas, skates e patinetes. Um pequeno grupo de meninos, incluindo Mason, de 10 anos, do quarteirão ao lado, observava Jake e Lily à distância há semanas. Eles admiravam as ferramentas, a graxa, o jeito como Lily podia usar coisas de adulto. Inspirados, eles trouxeram uma bicicleta velha para o terreno abandonado ao lado da garagem de Jake e tentaram consertá-la sozinhos. Era inofensivo até deixar de ser. Mason, encorajado, tentou ajustar os cabos de freio sozinho, então deu uma volta com a bicicleta pelo asfalto rachado. A roda dianteira prendeu-se em um buraco. Ele perdeu o controle. A queda foi forte. Seus braços se quebraram no cotovelo. O grito ecoou por todo o quarteirão. Em 1 hora, a tranquila garagem de Jake tornou-se o centro do caos. Pais chegaram primeiro, depois vizinhos, depois a polícia. Ele lhes disse que era seguro mexer com freios. Uma mãe furiosa gritou, apontando para a garagem de Jake. Ele não é professor. Ele não é certificado. O que diabos ele está fazendo mostrando ferramentas perigosas para as crianças? Jake permaneceu parado, encostado na porta da garagem,
mãos levantadas, mas não defensivas. Calmo. Ele sabia o que aquilo parecia, e sabia que discutir pioraria as coisas. Eu nunca trabalhei com aquele garoto, Jake disse calmamente. Todos eles observam você, outro pai retrucou. Você começou isso. Em poucos dias, a mídia local noticiou a história. Mecânico não licenciado sob ataque após criança ferida perto da garagem. Fotos do prédio dilapidado com sua sinalização torta inundaram a internet. Ninguém se importava com a diferença entre uma lição de paciência e uma lição de ferramentas. Uma manhã, Jake chegou e encontrou tinta spray vermelha na parede da frente. Imprudente. Perigoso. Feche. Alguém havia usado um pé de cabra no velho letreiro de metal acima da garagem. Ele estava pendurado em um ângulo agora. Um canto torcido como uma asa quebrada. Rebecca viu a filmagem online enquanto estava em seu escritório, seu estômago revirando. Lily já estava vestida para ir, capacete na cabeça, mochila nas costas, e esperando na porta. Não, Rebecca disse. Lily se virou confusa. O quê? Você não vai hoje, ela disse firmemente. Não para a garagem. Por que não? Lily gritou, as lágrimas brotando. Ele não fez nada de errado. Rebecca se agachou, seu tom suave, mas inabalável. Não é mais seguro, querida. As pessoas estão com raiva. Eu só preciso de tempo para resolver as coisas. Lily balançou a cabeça violentamente. Ele não é perigoso. Ele é legal. Ele me ouve. Eu sei, Rebecca sussurrou. Mas isso é complicado. Lily correu para o quarto, batendo a porta. Seus soluços ecoaram pelo corredor. Jake não disse nada publicamente. Ele não postou online, não respondeu a chamadas de repórteres. Ele simplesmente fechou a garagem pela primeira vez em 5 anos. Naquela noite, depois que as luzes se apagaram no bairro e as ruas ficaram em silêncio, Jake foi para o hospital sozinho. Ele caminhou lentamente pelo corredor estéreo, segurando um pequeno saco de papel marrom. Na enfermaria, ele perguntou por Mason. Eles o deixaram entrar sem comentários. Dentro do quarto cheirava antisséptico. Mason estava deitado na cama, com o braço engessado, os olhos fechados, o rosto pálido, contraído. Jake ficou ali por um longo tempo. Ele não disse nada. Então, finalmente, ele respirou fundo e abriu a sacola. Dentro havia um capacete preto novinho em folha, elegante, resistente, com uma alça ajustável. Jake passou os dedos pela superfície uma vez, então o colocou gentilmente na mesa de cabeceira. Ao lado dele, ele colocou uma nota dobrada. Quando você cair, coloque o capacete de volta e tente novamente. Não deixe que um erro te transforme em alguém que você não é. Você não está quebrado. Você apenas caiu. Ele recuou e olhou para o menino, então se virou e saiu do quarto sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, nenhuma luz brilhava na garagem de Jake. As ferramentas estavam silenciosas. As memórias eram altas. Rebecca sentou-se à mesa da cozinha, seu laptop aberto, seu telefone zumbindo com mensagens que ela ignorava. Lá fora, a cidade fervilhava com julgamento, indignação, especulação. Lá dentro, ela olhava para a tela, sua mandíbula cerrada, sua mente mais clara do que havia sido em semanas. Ela havia deixado o medo guiá-la novamente. Jake nunca pedirá atenção. Ele não se defendeu, não revidou. Ele simplesmente aceitou o peso de um mal-entendido que não causou. Mas as lágrimas de Lily ainda ecoavam nos ouvidos de Rebecca, e algo dentro dela sabia que era hora de agir. Ela ligou para seu advogado. Em poucas horas, Rebecca teve acesso a todas as imagens das câmeras de segurança que ela havia instalado discretamente perto da garagem. Ela sentou em seu escritório, assistindo-as uma por uma, fazendo anotações, registrando os momentos. Lá estava, Jake ajoelhado ao lado de Lily, entregando-lhe uma chave inglesa e mostrando-lhe como segurá-la corretamente. Jake calmamente removendo ferramentas das mãos de um garoto curioso, balançando a cabeça, murmurando, ainda não, amigo. Jake redirecionando um grupo de crianças do bairro que haviam se aproximado demais da garagem aberta, oferecendo-lhes barras de granola e enviando-os para casa com tapinha nas costas. E então o clipe que a fez parar, uma criança, Mason, ela percebeu, havia tropeçado em um cabo solto enquanto observava da soleira da garagem. Jake se moveu rápido,
pegando o menino pouco antes de sua cabeça bater no chão. A voz de Jake, mal audível na filmagem granulada, era firme, mas gentil. Eu te peguei, garoto. Não vou deixar você se machucar novamente. Você está bem agora. Rebecca assistiu ao clipe 3 vezes, seus olhos ardendo. Isso não era negligência. Era cuidado. Cuidado real, paciente e tranquilo. Na manhã seguinte, sua equipe preparou um comunicado. Rebecca usava uma blusa azul simples, sem maquiagem, o cabelo puxado para trás. A coletiva de imprensa foi convocada na prefeitura. Repórteres se reuniram rapidamente. Todos queriam ouvir a CEO, cuja filha se tornará o rosto da controvérsia. Rebecca ficou atrás do pódio, papéis na mão. Mas ela nunca os olhou. Estou aqui hoje, ela começou, sua voz firme. Não apenas como CEO da Veltec, mas como mãe. Flashes de câmeras explodiram como fogos de artifício. Ela não se encolheu. Algumas semanas atrás, minha filha Lily conheceu um homem chamado Jake, um mecânico, um estranho, alguém que eu não conhecia, e alguém que julguei rápido demais. Como muitos de vocês, deixei o medo me guiar. E eu estava errada. Ela fez uma pausa. A sala ficou em silêncio. Jake não convidou as crianças do bairro para o perigo. Ele as convidou para a confiança. Ele as mostrou como trabalhar com as mãos, como ouvir, como acreditar que eram capazes. Rebecca olhou diretamente para as câmeras. Agora, revisamos horas de imagens de segurança. Jake nunca deixou uma criança manusear uma ferramenta sem supervisão. Ele nunca incentivou o comportamento imprudente. E, de fato, ele impediu um menino de cair, literalmente, em mais de uma ocasião. Ela respirou fundo, sua voz esquentando. Jake não é apenas alguém que conserta bicicletas. Ele é alguém que tem consertado silenciosamente algo muito mais quebrado. O senso de valor de nossos filhos. Ele lembrou minha filha que ela tem uma voz e que alguém está ouvindo. Então ela sorriu ligeiramente, e não deixarei seu silêncio ser confundido com culpa. Um murmúrio percorreu a sala. Rebecca levantou o queixo. Tenho orgulho de anunciar o lançamento de uma nova iniciativa, o Centro Mãos à Obra, uma oficina comunitária sem fins lucrativos para crianças e adolescentes aprenderem habilidades para a vida real mecânica, artesanato, trabalho em equipe, resiliência. Será gratuito para todas as famílias locais, e o primeiro instrutor, aquele que inspirou tudo, será Jake. As câmeras piscaram descontroladamente agora. Repórteres gritaram perguntas. Rebecca recuou do microfone. Ela havia dito o que precisava ser dito. Do lado de fora do prédio, Lily esperava no banco de trás do SUV. Quando Rebecca entrou, sua filha se virou para ela, os olhos esperançosos. Você conseguiu? Lily perguntou. Rebecca sorriu e a puxou para perto. Nós duas conseguimos. Longe, do outro lado da cidade, em uma garagem tranquila, Jake estava sentado em sua bancada, sem saber das ondas que começavam a mudar. Mas logo, muito em breve, o mundo saberia a verdade. Ele nunca precisou falar. O Centro Mãos à Obra abriu discretamente, sem alarde ou corte de fita, mas em poucos dias o lugar fervilhava com risadas, curiosidade e o tilintar de ferramentas. A antiga garagem havia se transformado em algo mais do que um espaço de trabalho. Era um santuário. Crianças vinham com patinetes quebrados, cortadores de grama velhos, parafusos soltos e correntes emaranhadas. Saíam com graxa nas bochechas e um sentimento de orgulho nos passos. Jake estava no centro de tudo. Ele usava as mesmas botas, a mesma camisa manchada de óleo, mas algo nele havia suavizado. Ele não evitava mais o contato visual. Ele ria mais, mesmo que em voz baixa. E na maioria das manhãs, ele chegava cedo apenas para ver o lugar ganhar vida. Rebecca estava muitas vezes por perto. Ela ajudava a organizar, lidava com doações, respondia e-mails e trazia livros sobre engenharia e design para o pequeno canto de leitura perto da janela. Ela raramente pairava sobre Lily agora. Em vez disso, ela deixava sua filha liderar, às vezes consertando coisas, às vezes apenas oferecendo encorajamento. Jake e Rebecca não falavam sobre o que estava acontecendo entre eles. Eles não precisavam. Havia algo na maneira como eles se moviam um ao redor do outro, como dançarinos que haviam aprendido o ritmo de cor sem nunca praticar. Uma noite, muito depois que a última criança havia ido para casa,
e as luzes haviam diminuído para um brilho âmbar suave, Rebecca retornou ao centro. Ela parecia cansada, cabelo solto, blazer amassado, telefone esquecido em sua bolsa. Jake estava sentado na bancada, polindo um conjunto de chaves doadas. Ele olhou para cima quando ela entrou. Dia longo? Ele perguntou. Ela deu um sorriso cansado e assentiu. Reunião de diretoria, crise orçamentária, o mesmo caos de sempre. Ele gesticulou para o banco ao lado dele. Ela sentou sem hesitar. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era confortável agora, como uma música favorita sem palavras. Então Rebecca se inclinou gentilmente contra o ombro dele, sua voz mal acima de um sussurro. Algumas coisas quebram e não podem ser consertadas, certo? Jake olhou para a chave em suas mãos. Às vezes, mas ela continuou, mesmo coisas quebradas, elas ainda podem significar algo, ainda ter valor. Jake assentiu lentamente. Às vezes o significado é a única coisa que resta, e às vezes é o suficiente. Eles ficaram assim por um tempo. Sem mais palavras, sem necessidade. Os dias se passaram. O centro floresceu. Crianças voltavam semanalmente. Pais começaram a se voluntariar. A comunidade que antes condenava Jake agora o apoiava. Então veio a oficina de Natal, um evento especial. Luzes penduradas nas paredes, caixas de ferramentas embrulhadas em fitas vermelhas, chocolate quente servido em copos de papel. Mais de 50 crianças apareceram com suas famílias, risadas ecoando nas vigas. Jake vestia uma camisa um pouco mais limpa naquele dia, embora ainda tivesse graxa no colarinho. Ele estava ao lado de uma bancada, mostrando a um grupo de crianças como alinhar pneus de bicicleta. Lily estava entre eles, mais confiante do que nunca. À medida que o dia terminava, Lily desapareceu em um canto, então retornou segurando um pequeno envelope. Ela puxou a manga de Jake. Ele se virou e ela o entregou, as bochechas coradas. Feliz Natal, Sr. Jake. Ele abriu lentamente. Dentro havia um cartão feito à mão, cortado de forma irregular, decorado com adesivos e borrado nas bordas. A mensagem foi escrita em letras grandes e cuidadosas com um marcador roxo. Obrigada por acreditar que eu conseguiria. Obrigada por se tornar pai. Jake olhou para as palavras. Ele olhou para Lily, que o observava com olhos arregalados e nervosos. Ele se ajoelhou, puxou-a para seus braços e a abraçou apertado. Ele não disse nada. Ele não precisava. Mas seus ombros tremeram enquanto ele enterrava o rosto nos cabelos dela. Rebecca observava do outro lado da sala, uma mão sobre a boca, os olhos brilhando. Naquele momento, cercado pelo barulho das ferramentas, risadas de crianças e o zumbido de corações se curando, Jake percebeu algo que nunca esperara sentir novamente. Ele estava em casa. Um ano depois, o Centro Mãos à Obra não era mais apenas uma garagem. Era um lugar de transformação. Crianças de toda a cidade vinham depois da escola. Algumas com aparelhos quebrados, algumas com nada além de curiosidade. Todas encontraram algo: habilidades, amizade, pertencimento. A velha garagem que antes pertencia apenas a Jake havia crescido, mas sua alma permaneceu. Jake ainda usava suas botas gastas e falava mais com as mãos do que com as palavras. No entanto, agora ele ria mais, abria as portas com o coração mais leve. Rebecca estava lá quase todos os dias, organizando, planejando, trazendo pãezinhos de canela às sextas-feiras. Seus ternos de negócios foram substituídos por suéteres aconchegantes. Seu mundo havia mudado de salas de reunião para bancadas e kits de solda, e Lily havia florescido. Foraz a garota tímida com um moletom grande demais. Em seu lugar, estava uma jovem líder confiante que podia ensinar as crianças a consertar um pneu ou ouvir uma corrente solta. Ela se tornou uma guia, não apenas na garagem, mas na vida. Ninguém nunca a oficializou. Sem papéis judiciais, sem cerimônias. Mas para quem quer que passasse pelo centro, era claro que Jake, Rebecca, Lily, eles eram uma família. No canto da garagem, preservados exatamente como estavam dois símbolos: uma pequena bicicleta rosa e uma motocicleta preta. Sempre que uma criança perguntava, Lily sorria e dizia: foi onde tudo começou. No último sábado do ano, o centro realizou sua reunião anual. Luzes penduradas no alto brilhavam enquanto as crianças corriam entre as mesas de comida e o riso preenchia o quintal. Jake estava na beira do pátio,
as mãos nos bolsos, observando tudo. Rebeca estava ao lado dele, a mão repousando suavemente em seu braço. Lily estava ajudando o menino com seu patinete quando de repente ofegou. Meu capacete, ela disse, então correu em direção à garagem. Pai, ela chamou ao chegar à porta. Pai, esqueci meu capacete. Jake se virou. A palavra clara, orgulhosa, sem hesitação, pairava no ar. Ela já havia dito antes em momentos de silêncio, mas nunca assim. Não em voz alta, não na frente dos outros, seu peito apertou. Então ela o abraçou. Ele se ajoelhou, segurando-a perto. Quando se levantou, pegou o capacete do gancho e deu-lhe um pequeno sorriso torto. Vamos te colocar lá fora de novo, garota. Rebeca se juntou a eles, colocando a mão na de Jake sem precisar dizer uma palavra. Juntos, eles voltaram para a luz do sol, cercados por música, risadas e o calor de algo real. Na parede da garagem havia um mural, cores vívidas, bicicletas, árvores e crianças em movimento. Em seu centro, em caligrafia suave, estavam palavras que faziam cada visitante parar. Família, nem sempre de sangue, mas sempre de coração. Jake ficou ali por muito tempo lendo as palavras. Então ele olhou para Lily, agora com o capacete, os olhos brilhando, e para Rebeca, que encostava a cabeça em seu ombro. E pela primeira vez em muitos anos, Jake não se sentiu mais como um homem tentando consertar o que estava quebrado. Ele se sentiu como um homem que havia construído algo inteiro, algo duradouro, algo que seu coração finalmente acreditava que ele merecia. E às vezes a família encontra você quando você menos espera. No zumbido tranquilo de uma velha garagem, na confiança do sorriso de uma criança, ou nas mãos firmes de alguém que simplesmente escolhe se importar. Jake, Rebeca e Lily nos lembraram que o amor nem sempre é alto. Ele pode vir silenciosamente através de atos de bondade, através de mãos que curam e através da coragem de tentar novamente. Se esta história tocou seu coração, considere se inscrever no Entre Histórias, onde compartilhamos histórias verdadeiras e significativas de esperança, compaixão e o tipo de amor que muda vidas. Não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.